Muitas mulheres, principalmente cristãs, têm muitas dúvidas em relação a sexo e sexualidade. Por isso, sempre feliz de hoje, trouxe a doutora Stani Rodrigues de Paula. Ela é ginecologista e sexóloga e vai falar com a gente sobre esse assunto. Preste bastante atenção aí, de repente você vai ter sua dúvida sanada através da nossa conversa de hoje. Tudo bem, Stani? Tudo bom, Márcia? Obrigada por ter vindo. Agradeço. Quanto tempo, né? Pois é, casa nova, tudo lindo, vocês estão de parabéns. Obrigada, depois de um longo e tenebroso inverno. Estamos aqui nesse calor, nesse verão. Graças a Deus aqui no estúdio tem um ar-condicionado gostosinho, geladinho, mas que bom ter sua presença. Eu que agradeço sempre. E é bom sempre falar sobre esse assunto, né? É verdade. A televisão geralmente fala de sexo de uma forma muito diferente, às vezes, do que a gente gostaria de ouvir, do que a gente precisa ouvir, do que a gente precisa aprender. Fala de uma maneira totalmente diferente do que são os princípios que nós cremos e que nós procuramos viver, né, Stani? E as pessoas, elas continuam ainda tendo dificuldades tanto com o sexo quanto de falar sobre sexo, Stani? Sempre o sexo foi um tabu, sempre foi também uma curiosidade. Quando a gente vai falar sobre isso, todo mundo fica com as orelhas em pé, tanto do ponto de vista positivo ou aqueles que vêm para criticar. Quanto mais a gente puder lidar com a sexualidade de uma forma leve, de uma forma sem muitos pormenores, acho que mais simples a gente consegue lidar e até mesmo trazer as nossas dúvidas, conseguir levar essa sexualidade com o nosso par de uma forma mais tranquila. Então, assim, ainda assim o sexo tanto vai para 8 ou 80, né? As pessoas ainda conversam e têm medo de falar, ou então se abrem demais. É verdade. Né? Ou banalizam, né? Levam para a banalização, como a gente tem visto realmente, né? Como você falou dos programas, às vezes da normalização demais de um assunto que é tão íntimo. É verdade, um assunto tão íntimo. E essa questão das novelas, dos filmes, dos próprios programas de televisão tratarem o sexo como se fosse algo... Nossa, é aquela questão da confusão que causa muitas vezes na cabeça das pessoas. Ao mesmo tempo que coloca o sexo como uma coisa tão natural, corriqueira, que todo mundo faz a toda hora, que todo mundo pode fazer com qualquer um. Acho que a televisão passa muito de uma forma geral, exceto a Rede Super, claro, essa ideia de que o sexo vale a pena você curtir porque é bom demais com qualquer pessoa, com qualquer lugar, a qualquer hora. É porque a gente está falando do ato, né? E não do relacionamento. O ato sexual, ele é banalizado e ele é desprovido até de conteúdo. Né? Mas quando a gente fala que eu estou me relacionando com uma outra pessoa, eu escolhi essa pessoa e eu quero algo a mais que é afeto, aí sim a gente está falando de um relacionamento entre duas pessoas. Agora, o ato, ele é um ato animal, né? Ele próprio não tem nenhum, é desprovido de sentido. É verdade. Se não tem algo a mais que você está buscando, né? Bom, se as pessoas que estão assistindo a gente, que têm ainda uma pulga atrás da orelha, que têm uma dúvida ou que não são felizes, né, como gostariam de ser sexualmente com seus maridos, porque a gente deixa claro que a gente fala, a gente crê no sexo depois do casamento. Eu sei que não é, infelizmente, a realidade de muitas pessoas acham isso até ridículo, né? Mas nós cremos nisso, cremos no que a Bíblia diz, que o casal deve ter o sexo após o casamento. Então nós estamos falando, é claro, você receba aí as informações como você quiser, aproveite as informações. Mas o casal, a mulher, por exemplo, que geralmente ela procura mais realização, para o homem é mais fácil, doutora Stani? Ainda é mais fácil para o homem a realização sexual? Ou ele só precisa de mais quantidade e a mulher exige mais qualidade? Como é que funciona? Na verdade, para o homem falar sobre sexo é na roda de amigos, no coleguinha. Ele começa a falar sobre isso muito cedo e de uma forma... Sim, sem muito tabu, né? Até com umas certas cobranças em termos de performance. Pra gente não. Tem todo um contexto que precisa ser falado. E muitas vezes, hoje está tão difícil
os padrões, né? Assim, olha, a virgindade, o orgasmo. Eu recebo algumas pacientes que foram para o salão e então lá no salão falaram com ela que a frequência tem que ser assim, assim, assado. E ela chega desesperada no meu consultório, mas doutora, a minha não é desse jeito. Então eu sou anormal? Né? O que eu preciso fazer? Né? Será que eu não gosto do meu marido? Né? Ou meu marido não gosta de mim? Ou seja, isso não tem nada a ver. Né? Isso é tão pessoal e é tão íntimo e é tão assim, precisando ser um diálogo dentro desse casal que se for no salão de beleza ou se for na revista, não vai estar dentro da realidade, né? Porque a realidade é o dia a dia. O que mais as pessoas têm reclamado no consultório, doutora Stani, em relação ao sexo? É a falta de desejo, é a falta do prazer, a mulher continua sentindo dificuldades em atingir o orgasmo, os homens estão trabalhando demais, se preocupando demais com as contas a pagar e estão diminuindo também o desejo, a frequência no sexo. O que está mais pegando, digamos assim? O campeão de audiência é a falta de desejo. Campeão de audiência continua sendo. Continua sendo a falta de desejo. Principalmente porque a mulher, diferente do homem, ela está ligada a estímulo. Né? Não necessariamente eu tenho que estar com desejo neste momento, mas se eu estou ali e de repente eu fui estimulada por um telefonema do meu marido, ou eu recebi alguma coisa, ou então no próprio dia a dia eu fui estimulada, eu vou responder a esse estímulo no momento em que esse intercurso vai acontecer. Agora, sem estímulo, Márcia, dificilmente uma mulher vai ter desejo. Né? Isso Estímulo e desejo, hoje, assim, eu posso ter desejo, mas se esse desejo não for alimentado, ele vai desaparecer, né? Facilmente. Às vezes eu leio uma revista ou eu vejo um filme e aquilo ali me acende, mas se eu não tiver a contrapartida ou algo que caminhe em direção à realização, à excitação, vai ficar ali. É verdade. Ou então eu não percebo que eu estou tendo desejo. Muitas mulheres não se permitem ter desejo. E de repente, no momento do ato, ela está lubrificada, ela chega ao orgasmo, mas ela não percebe qual é o estímulo que a faz chegar nesse momento. O importante é, então, talvez assim, a base de tudo, claro, não só na parte sexual, mas que a gente está falando especificamente hoje, de um casal é o diálogo, é o conhecimento, é conversar muito, é o casal conversar sobre o que gosta, o que não gosta, o que quer, o que não quer, o que incomoda. Por exemplo, você está falando de estímulo, lembrando sempre os homens aí que nos assistem, os homens que estão aqui no estúdio, que não finjam de bobos ali, fingem de égua, como diz no interior, que a mulher, ela precisa de, a história que acho que o pastor Jeremias é que fala, né, que a mulher é fogão a lenha e o homem é micro-ondas. Ou seja, vá buscar lenha de manhã cedo no café da manhã. Elogia a sua mulher. Né? A mulher é emocional, não é por aí? A mulher gosta de ouvir uma palavra, ela gosta de ouvir um elogio, ela gosta de ser bem tratada. Está buscando lenha, está esquentando. Quando chega de noite, já está melhor, né? Você está construindo um contexto. Igual assim, o homem, o estímulo visual masculino, ele é muito forte. Então, ele vê uma cena, ou ele escuta alguma coisa, ou ele vê rapidamente o micro-ondas já tá... ele tem uma resposta. Resposta rápida. Uma resposta. E aí ele não precisa contextualizar muito, porque isso ali está tão, para o homem, está tão... É tão normal isso acontecer, né, que ele não tem culpa, ele não sente que aquilo ali vai interferir no dia a dia dele. Mas se, de repente, eu estou aqui conversando com você e me sinto excitada, eu vou assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Não, isso não pode estar acontecendo. Eu não tô... Então, ou seja, eu vou me perguntar o que me fez chegar nesse lugar. E se eu não estou num lugar adequado, eu vou me culpar por estar tendo esse tipo de reação e não buscar saber o que é realmente que me estimula. E o homem fica perdido muitas vezes, né? Ele não sabe, não sabe onde põe a mão. Como que eu vou fazer para realmente fazer a minha esposa ter um momento de prazer? Né? E prazer e orgasmo são coisas diferentes. Né? O orgasmo é um sentimento, uma sensação elétrica rápida. Mas se eu não tenho um contexto de prazer dentro de uma relação,
vai se perder também. É verdade. É verdade, isso é muito bom deixar claro, porque às vezes o marido até fica preocupado, preocupadíssimo se a mulher não atingiu o orgasmo, mas foi tudo bom, foi tudo gostoso, não precisa ter que ser... porque senão... Então, assim, é importante o casal saber que aquelas preliminares, o carinho que é feito desde o começo, né, aquelas carícias, tudo isso é prazeroso, tudo isso é gostoso, faz parte, né, como você costuma dizer, dos jogos. Dos né? jogos, do início, dos jogos sexuais. Dos Jogos Olímpicos. Né? E a medalha de ouro no malabarista, né? Mas a medalha de prata, de bronze. Também são bons. Ou então de participação. Simpatia. Mas é um contexto que é o que muitas vezes a gente está buscando, né? Está buscando afeto. Né? Quando a gente está falando realmente de uma relação de casal, marital, né? Que não fica vazia, não sai vazia. Agora, se eu estou me sentindo usada como objeto ali, ele chega simplesmente e me usa, né? Aí realmente é objeto, aí é um vaso, e aí não tem jeito, um vaso não tem orgasmo. É verdade, com certeza, gente. Olha, não é porque tem marido, né, que pode pensar o seguinte: não, ela é minha mulher, ela tem obrigação, e etc e tal. Sim, ela é sua mulher, só que ela, a mulher, se você foi grosso com ela, se você não a tratou bem, logo depois você já quer ir para a cama, ela se sente usada sim. Ela não vai se sentir amada, vai achar que assim, eu ou qualquer outra pessoa aqui não faria diferença para ele. Então é importante, a Bíblia fala que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Então tratá-la bem. Só tem a ganhar, filho. Você só tem a ganhar. Você está reclamando que está pouco, né, em casa? Então, capriche mais, seja mais amável, mais amoroso, mais carinhoso, ajude mais, porque a mulher tem isso também, né, Stane? Ela acorda, desde que ela acorda, ela não para um segundo, ela faz milhões de coisas, ela trabalha fora, ela chega em casa, cuida da casa, vê o menino, e roupa, e passa, e lava, e cozinha, etc., quando ela senta para tomar um banhozinho, relaxar, o marido logo vem e fala, peraí, calma, mais uma obrigação, filho. né? Vira trabalho, vira trabalho, então, emprego. ajuda também, marido. Você está sentadão no sofá, só vendo o jornal, e a mulher rala para lá, para lá, para lá, para lá, e cá para... E de repente o marido quer exigir dela. Então, você ajudar. Em que momento desse rala, ela teve um estímulo? Ou ela pôde perceber esse estímulo? Para que esse estímulo continuasse, entendeu? Ela pode ter ficado o dia inteiro envolvida em outras coisas. E aí, em que momento que ela foi, né, inundada por alguma coisa que vai fazer ela pensar em sexo, por exemplo? É verdade. Bom, a mulher que não tem desejo pode ser também... ela que tem um marido maravilhoso, o marido ao contrário disso tudo que a gente está falando, ele estimula, etc. Mas mesmo assim ela está com dificuldade. Pode ser algo fisiológico, uma falta hormonal. Isso. É importante então procurar... a gente tem que descartar as alterações orgânicas, né? As alterações muitas vezes ligadas a alterações hormonais, né? Algumas déficits realmente que pode estar relacionado com a idade, com a paridade, com alguma glândula... Paridade porque ela pariu. Por exemplo, eu tô pós-parto, né? Estou amamentando. E aí tem um contexto não só emocional, mas também orgânico. A prolactina, ela está aumentada. E a prolactina é um inibidor de desejo, né? Sabido. Então, eu acho que ir ao médico, procurar realmente descartar qualquer coisa que possa levar à diminuição de desejo é fundamental. Então, é importante também quando, além da mulher fiscalizar, digamos isso, né, Stane? O casal também, o casal que tem algum problema, que não está bem, é importante procurar ajuda, não é? Muitas vezes o homem só chega no consultório a partir da esposa. Ele vai procurar um urologista e ela fica cheia de dedos para falar, olha, de repente não está legal, ou quem sabe a gente mexe aqui, mas para ela chegar nisso e trabalhar a masculinidade dele, né, não falar da masculinidade dele, porque muitas vezes ele vai levar... acha que está expondo. Está expondo, né, e ela fica, muitas vezes leva para a gente, tá, traz para o consultório da ginecologista, e então a gente vai falar, olha, quem sabe um urologista, um andrologista, alguém que possa realmente fazer um diagnóstico diferencial de alguma patologia masculina, para
para que a gente possa, como sexólogo, às vezes dar uma chamada nesse casal. Uhum. Joia, que bom. Gente, olha, lembrando, né, que infelizmente nossa entrevista está acabando, nosso tempo está acabando aqui, mas é muito importante o casal ter, a gente em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa ter humildade, não ter orgulho, o orgulho atrapalha demais, às vezes o casal entre si, o homem está passando uma dificuldade, às vezes está com uma dificuldade financeira, então ele não está bem e ele fica com vergonha, às vezes começa a dar desculpa para a própria esposa. Exatamente. Se é um ato, o ato sexual é um momento tão íntimo, a intimidade ela tem que ser emocional também, tem que ter uma intimidade emocional entre o casal, a ponto deles se falarem, abrir, olha, eu realmente não estou assim, eu estou... E um ajudar o outro, um compreender o outro e se realmente há algo mais sério, procurar ajuda.